Vamos à nossa quarta aula de banco de dados, né? Onde o assunto de hoje eu vou focar na parte prática de modelagem de dados, uma vez que isso é um assunto bastante importante, né? Porque a modelagem de dados, ela se faz necessária hoje porque antes da gente colocar em prática como vai funcionar um sistema de banco de dados, a gente tem que planejar. E esse planejar é a gente colocar no papel o que a gente quer, as nossas ideias. É a gente usar, se a gente tiver computador em casa, usar uma ferramenta que é um pequeno software que nos permite fazer o desenho, né? Claro que esteticamente fica mais bonito, né? E documentar esse software, né? Hoje é um assunto que as empresas se fazem necessário, né? Hoje, muitas empresas, quando vão desenvolver um sistema, seja um site, um sistema de banco de dados ou até um software, né, não tem o hábito de planejar como vai ser construído esse sistema. Simplesmente abrem um software, não tem uma conversa prévia, não tem o seu trabalho em equipe, simplesmente desenvolve esse software. O que acontece de fato? Vai desenvolver esse software, pouco tempo vai começar a pintar problemas de navegabilidade, acessibilidade, que são hoje assuntos importantíssimos, porque um bom software, um bom sistema de banco de dados, um bom site, é aquele que atende às necessidades do seu público-alvo, que são os usuários, né? Então, gente, é muito importante que a gente tenha o hábito de planejar esse banco de dados, tá? E quando o assunto é planejar, vem a ideia o quê? Modelar. Modelagem de dados é você planejar um banco de dados, tá? Professor, não tem uma ferramenta, não tem um computador. Pega o papel e rascunha, né? Como esse banco de dados vai funcionar é o seu planejamento junto com a sua equipe de trabalho, né? E essa equipe de trabalho entenda-se o usuário, né? O chefe da empresa, se você estiver trabalhando em ambiente corporativo. Se a gente estiver trabalhando como autônomo, aí realmente a gente planeja de acordo com o que o cliente passou para a gente, né? E aí que é bom a gente entrevistar o cliente. Então, são situações que se faz necessário, antes da gente colocar em prática, colocar esse sistema de banco de dados no papel. Tá? Então, isso é muito importante. Tenham esse hábito sempre de planejar antes de desenvolver qualquer sistema de computador. Tá? Isso serve também para site, principalmente software. Já que o nosso foco é banco de dados, o banco de dados não deixa de ser um sistema. Né? Então, quando a gente usa um software para criar um banco de dados, a gente está criando um sistema de banco de dados. Tá? Então, vamos lá. Como eu falei na aula passada, temos modelo entidade-relacionamento, diagrama entidade-relacionamento. O modelo entidade-relacionamento é um modelo conceitual onde o objetivo é a gente o quê? Entender a parte conceitual de banco de dados, que vão compor um diagrama depois. Diagrama a gente usa de simbologias para modelar, para planejar um banco de dados no papel ou usando uma ferramenta, um pequeno software, que a gente chama de ferramentas case. Tá? Então, gente, é muito importante a gente planejar. Então, quando o assunto é modelar, modelo entidade de relacionamento e diagrama entidade de relacionamento, então a gente vai partir para a parte da modelagem do ponto de vista do banco de dados em si, né? Quando a gente usa a ferramenta de banco de dados, muitas literaturas falam que modelo conceitual a gente usa o diagrama entidade de relacionamento. Por quê? O primeiro passo é a gente usar diagramas, usando simbologias, e aí esse modelo conceitual a gente usa o diagrama, que é o que a gente fala de diagrama de entidade de relacionamento. Depois que a gente acaba de desenvolver esse modelo conceitual, o próprio sistema, a ferramenta case, ele nos permite converter esse modelo conceitual para um modelo lógico. Ou seja, modelo construído em tabelas. Porque quando a gente fala de modelo lógico, que aí é um assunto novo para a gente,
que a gente só viu a parte conceitual. Mesmo vendo o diagrama de dados de relacionamento, a gente focou só no modo, na parte conceitual. Isso do ponto de vista da ferramenta case que a gente usa no mercado. Tá? Então, gente, o modelo conceitual é, de fato, a gente usa o diagrama. O modelo lógico a gente constrói. Esse modelo que está em diagrama e tabelas. Tá? Então, gente, esse modelo lógico nos vem a pensar em um outro assunto que a gente viu também na aula passada, que é o banco de dados relacional. Quando a gente fala em banco de dados, existem em várias literaturas, o banco de dados é um assunto muito extenso. Então, quando a gente fala de modelo de banco de dados relacional, existem outros tipos de banco de dados, que é um banco de dados orientado a objeto, que é um banco de dados hierárquico. Comumente usado hoje é o banco de dados relacional. Para quem é iniciante em banco de dados, convém aprender primeiro o banco de dados relacional, para depois entrar no banco de dados orientado a objeto, que é um assunto mais avançado de banco de dados. Então, o banco de dados relacional é um banco de dados construído em forma de tabelas. E ao construir a tabela, a gente gera os campos e os relacionamentos, que é muito importante para que um banco de dados, para ele ter uma funcionalidade completa, a gente tem que criar 2, 3, 4 tabelas. Né? Ou mais, dependendo do quão grande é o seu sistema de banco de dados. Então, ao construir essa gama de tabelas, é interessante que as tabelas se conversem entre si, sejam interligadas entre si. Então, esse ato da gente fazer com que uma tabela se ligue com a outra, no banco de dados relacional, ele tem um nome, relacionamento, tá? Que a gente vai ver na prática. O relacionamento ele é útil para permitir futuras consultas num banco de dados pronto. Então, quando a gente quer fazer uma consulta no banco de dados para buscar alguma informação, numa tabela, então, se eu tenho um relacionamento já criado, eu posso fazer uma pesquisa com um filtro maior, pesquisa por CPF, pesquisa por nome de pessoas, pesquisa por código, porque se está relacionado, tudo fica mais fácil a consulta. Se não fosse relacionamento, se eu tenho 5 tabelas no meu banco de dados, eu teria que abrir as 5 tabelas. Às vezes, para buscar uma informação só, eu teria que abrir 5 tabelas e fazer uma consulta mais manual. Tendo um relacionamento, tudo fica mais fácil. Porque em qualquer tabela que eu for abrir, as tabelas estão relacionadas, aí eu faço uma consulta rápida e me dá a informação que eu quero. Tá? Quando a gente for emitir também relatórios desse banco de dados, imprimindo esse relatório, com relacionamento também fica mais fácil, porque você vai ver na impressão desse relatório tabelas interligadas, as informações ali numa tela só. Então, gente, olha a praticidade que temos quando a gente usa o relacionamento entre as tabelas. E por isso que, antes da gente entrar na prática, é importante a gente saber modelar. Então, tanto faz a gente pegar um papel e caneta e fazer o desenho através dos diagramas de entidade de relacionamento. Agora, quando o assunto é informática, é muito importante a gente usar um software, um pequeno programinha que faz essa atividade de modelar um banco de dados. Então, no jargão de banco de dados, o nome desse software que nos permite modelar um banco de dados se chama ferramenta Case, tá? Que está no material que eu mandei para vocês na aula de hoje. Tá? Então, ferramentas Case são pequenos programas que a gente usa para modelar um banco de dados. Então, o que a gente vai usar na nossa aula é o BR Modelo, que é um sistema que é muito usado em meio acadêmico, a faculdade usa bastante, estudantes de informática na faculdade, eles usam essa ferramenta para modelar um banco de dados. Existem também outros programas, como o Visio da Microsoft, que também nos permite fazer o desenho. Mas o grande barato, a grande vantagem do BR Modelo é que a partir de um modelo conceitual feito, desenhado, automaticamente ele converte para o modelo lógico. Ou seja, poupando a gente de criar um modelo conceitual,
Se for um banco de dados muito grande, a gente vai ter que fazer um desenho do modelo conceitual, salvar e depois criar um modelo lógico também. Então, a gente vai ter que fazer 2 desenhos, dependendo, vai ser muito grande. Vamos ter um trabalho um pouco maior. Então, o BR Modelo, ele é um sistema que o motivo que me fez escolher é justamente a praticidade dele que a gente vai ver. Tá? Existem outras ferramentas case, como o Rational Rose, o Power Designer, o Oracle, para você modelar um banco de dados. Claro que dessas ferramentas, né, o mais prático, né, pela minha visão de mercado, é o BR Modelo e o Visio. Sendo que o Visio ele não gera, ele não converte. A gente vai ter que desenhar. Tá? Mas se você tiver no seu computadorzinho, você pode ter o Visio, que é uma ferramenta muito boa, completa, da Microsoft. A gente usa o Visio para fazer até planta baixa, né? Para quem é estudante de arquitetura, é um programa também muito bom, tá? Projetos de redes, de computadores, enfim, é uma ferramenta muito completa, com muitos recursos. Mas o BR Modelo, para modelo de banco de dados, é o ideal para quem está começando pela praticidade. Então, sem muita conversa, eu vou buscar aqui o BR Modelo. Esse BR Modelo, a gente vai... O que a gente vai fazer? Você pode baixar na internet, tá? Esse BR Modelo. A versão que eu vou usar é a versão 3, a versão atual dela é a versão 3.2. Esses erros que teve é assim mesmo, devido ao sistema operacional, mas isso não impede o funcionamento. Tá? Então, nós temos aqui a interface do modelo. Então, nós temos os menus, temos o menu sistema, que aqui, ó, se eu quero criar um sistema conceitual usando o diagrama de dados de relacionamento, a gente usa essa opção, novo conceitual, a gente aperta Ctrl N. A gente pode também criar direto em tabelas, usando o modelo lógico, aí já é para quem já tem um conhecimento, uma certa experiência em banco de dados. Né? Temos o abrir, que ele pega um projeto que já está salvo no computador, se a gente quiser realmente refazer, né, ajustar. Tem o reabrir, que está salvo no computador, né? Eu fiz um teste aqui com 2 modelos, né? O lógico e o conceitual, que já tá feito. Temos o fechar, o imprimir, olha que coisa importante, ele imprime. Tendo uma impressora ligada, ele consegue imprimir o seu modelo, que você desenhou. E temos o exportar para imagem. Uma vez feito, ele permite que a gente exporte esse projeto em forma de imagem. Inclusive, se a gente quiser colocar numa plataforma online, tá aqui, ó, JPEG, que é um formato de imagem, temos o bitmap, que é um formato de arquivo de imagem, junto com o JPEG. O bitmap ele é muito pesado, a imagem fica muito pesada, então o JPEG é um melhor formato de imagem, que a gente viu bastante em web, né? Quando a gente insere uma imagem no site. Então, para web, o JPEG é o melhor. Tá? E para esse sistema específico, ele é o melhor. Tem o gerar dicionário de esquema, F12, né? Que ele gera um dicionário com as informações igual de um dicionário, né? De dados. Temos o salvar como, quando a gente quiser salvar para refazer o projeto posteriormente, a gente pode salvar como, mas ele vai salvar no formato do BR Modelo. Para abrir, você tem que ter aberto no seu computador o software, o BR Modelo. Então, o BR Modelo é um exemplo de ferramenta case, um pequeno software. Tá? Temos aqui o editar, que é o colar, né, o copiar. Temos o esquema conceitual, que a gente usa para criar um esquema conceitual. E aqui, ó, os assuntos que nós já falamos no slide passado. Tá vendo? Por isso que é importante a teoria, né? Tem aqui entidade, relacionamento. Temos os atributos, a gente vai ver já já. Temos o esquema lógico, olha lá, ó, criar tabela, criar campo, que são colunas de uma tabela. Criar campo chave EST, que é chave estrangeira. Chave PRI, que é chave primária. Tá? Então, são assuntos que já está voltado mais para a tabela. Tá? Chave primária, aquele campo identificador que não pode ter valor repetido. Isso é muito importante em qualquer banco de dados, ter um campo chave primária. Campo chave primária são campos que a gente tem que amarrar para não ter valor repetido, que é o principal campo de uma tabela. Tá? Então,
Quando eu crio uma tabela, os campos CPF, cada pessoa só pode ter um CPF, então CPF é uma chave primária. Código do cliente, código do produto, código de alguma coisa, aí que só vai ter um código só para cada registro, então código é chave, pode ser considerado como campo chave primária. ID, que é a identificação de alguma coisa, dependendo do campo que eu for criar, então ID é um campo que pode ser chave primária. Tá? Então, chave primária, ele é importantíssimo. Antes da gente pensar em relacionamento, a gente tem que criar, cada tabela que a gente cria a chave primária para um campo, o próprio sistema obriga a gente a criar, e a chave estrangeira é a repetição do campo chave primária em outras tabelas. Então, sempre para a gente estabelecer um relacionamento, esse relacionamento vai ligar da chave primária de uma tabela à chave estrangeira, que é a repetição da chave primária na outra tabela. Isso a gente vai ver na prática. Então, tendo chave primária, tendo chave estrangeira, a gente consegue criar um relacionamento. Agora, se eu não criei nenhum nem outro, o relacionamento não vai funcionar porque o próprio sistema não vai deixar você completar o relacionamento. Então, por isso que esses dois assuntos, chave primária e chave estrangeira, são importantíssimos no banco de dados. E aqui, o criar o relacionamento, né? A gente vai ver. Então, vamos começar com o modelo conceitual. Tá? Como exemplo, a gente vai focar nesse sistema que já foi feito, que é esse modelo aqui. Deixa eu ver aqui o modelo aberto. Vamos ver o conceitual. O conceitual ele não está deixando. Mas não tem problema que a gente vai criar do zero, que fica até mais fácil. Então, gente, vamos lá. Para a gente criar o modelo conceitual, a gente pensa num tema. Que banco de dados que a gente vai criar? Existem bancos de dados de vários temas. A gente pode criar um banco de dados de salão de beleza, a gente pode criar um banco de dados de uma clínica médica, de uma clínica odontológica, a gente pode criar um banco de dados de um clube, a gente pode criar um banco de dados de uma loja, a gente pode criar um banco de dados de uma livraria, a gente pode criar um banco de dados de uma lavanderia. Existem vários temas para a gente criar um banco de dados, né? Porque o banco de dados ele vai organizar as informações, vai permitir a gente ter um maior controle dessas informações, tá? Então, como primeiro exemplo, né, até para facilitar mais, né, que é um assunto muito mais fácil de entendimento e é comum a todos, apesar de ser de não ter mais, né, uma coisa antiga, eu vou mostrar um exemplo de um banco de dados de uma videolocadora, tá? O objetivo é o quê? Como eu falei, mas é um assunto antigo. Sim, não temos mais videolocadora. Mas ele é importante para quem está começando nessa parte de modelagem, para quem está começando no banco de dados, começar um banco de dados pequeno, né? A gente poderia até criar um banco de dados de um mini mercado, de uma padaria, o que fosse, tá? Poderíamos também, tá? Então, vamos lá. Vamos criar de uma videolocadora. Então, para a gente começar a criar um banco de dados, a gente tem várias maneiras. Ou a gente vai em sistema novo conceitual, se a gente for criar o modelo conceitual, ou sistema novo lógico, tá? Então, ou então a gente vem aqui, ó. Aqui embaixo tem os desenhos. Tem o C de conceitual, o L de lógico. Tá? Lembrando que o conceitual a gente vai usar os diagramas, né? Entidade, atributos, relacionamento. E o lógico, ele já vai implementar um banco de dados em forma de tabela. Tá? Já mais próximo do tipo de banco de dados que eu quero desenvolver, tá? Mais parecido com um banco de dados na prática. A gente for usar, se for usar o Access, é mais parecido com o Access, né? Com SQL, que são SGBDs, são programas de banco de dados muito usados. Então vamos lá, vamos começar aqui com conceitual. Aqui, ó, nós temos nesse cantinho, né, as ferramentas que a gente mais usa. Então, no modelo conceitual, uma tabela é representada pela entidade, que é esse símbolo retângulo. Esse losango é o relacionamento. Tá? Esse aqui é uma entidade associativa, que é uma coisa mais avançada que a gente não vai focar aqui. Tá? Além disso, nós temos esse aqui é o desenho de um atributo identificador, que é
da chave primária. Ele só vai mostrar quando a gente criar uma entidade. Então, vamos criar uma entidade aqui. Então, vamos clicar nesse campo aqui, que é entidade, e clicamos aqui, escolhemos a entidade. Aí, ao clicar em entidade aqui, ó, a gente vai clicar, a gente quer dar um nome para essa entidade. A entidade é uma tabela. Então, ao criar a entidade, ele vai mostrar aqui, entidade 1. Então, a gente vai clicar em cima. Clicando em cima, a gente selecionou esse desenho aqui da entidade. Então, a gente vai ter que dar um nome. Então, se o objetivo é a gente estar criando um banco de dados de uma videolocadora, então a gente tem que pensar no seguinte, por isso que é bom planejar. O que tem numa videolocadora? Aí é bom a gente colocar no papel. Pô, uma videolocadora tem cliente, uma videolocadora tem filmes, uma videolocadora tem produtos que podem vender, né, para atrair cliente, né, que é um bomboniere, né, que é um espaçozinho onde pode vender doce, chocolate, refrigerante, enfim, isso para atrair o cliente, né. Numa videolocadora tem catálogo de filmes, enfim. Então a gente tem que pensar no que tem uma videolocadora. Então, vamos começar criando o cadastro de cliente. Então, essa entidade aqui é a tabela, se a gente fosse criar no modelo prático. Então, clicamos aqui em entidade, e aqui do lado direito, ele vai mostrar a edição da entidade. Ou seja, eu quero dar um nome para a entidade. Eu venho aqui no nome e vou dar um nome de cliente. Ou cadastro de cliente, se eu fosse escrever aqui. Aqui temos observação, que é opcional. Esquerda é aqui a largura, a posição do tamanho. Vou colocar aqui, vou colocar... É opcional, tá, gente? Vou colocar 160. Tá? Ele sai daqui e recua um pouco. Acima vamos colocar 80. Largura vamos colocar 110. E a altura vamos colocar 70. Gente, isso aqui é opcional, tá? Esquema autorrelacionado não, especializada não, porque a gente não... Isso aqui é uma parte mais avançada, né, o nosso foco, né? Então, clientes, a gente já criou. Então, é dessa forma que a gente cria uma entidade, tá? Agora, vamos criar os atributos. A gente tem que pensar. Numa tabela cadastro de cliente, quais são as informações que vão ser armazenadas? Quais são as informações que vão fazer parte dos campos da tabela? Então, no modelo conceitual, a representação de um campo de uma tabela se chama atributo, tá? Então, aqui, ó, no cantinho, nós temos os atributos, que são a representação dessa linha com essa bolinha aqui. Então, o primeiro atributo que a gente cria é o atributo identificador. O atributo identificador representa a chave primária no banco de dados, tá? Então, nós vamos clicar aqui. Então, qual é o primeiro campo que vai compor a chave primária? Né? Chave primária, relembrando, é um campo que não pode ter valores repetidos. Então, qual campo que a gente vai criar para não ter valor repetido? Depende do nosso planejamento. Porque quem vai criar um banco de dados somos nós, né? Projetistas ou administradores de banco de dados. Então, ao criar esse banco de dados identificador, o primeiro atributo que eu vou criar vai ser código do cliente. Então, ao clicar aqui aproximando em qualquer lugar, pode ser aqui em cima, aqui desse lado, aqui embaixo, então ele cria aqui atributo 1. Então, a gente vai ter que dar um nome. Então, esse nome, vamos colocar código cliente. Sempre se for palavra composta, coloca um underline, tá? Criamos aqui código do cliente, tá? Temos aqui o tamanho, né? Que a gente gera aqui, a altura dele, o lado que ele vai ficar, tá? Identificador sim, que é a chave primária. Então, a identificação do modelo conceitual no BR modelo, de um campo chave primária, é essa bolinha aqui azul, que indica que código do cliente não vai ter valor repetido, tá? Isso é muito importante, gente. Então, o próximo campo, a gente já pode criar os outros atributos. Então, numa tabela de banco de dados, a gente pode ter uma chave primária só, ou até duas, dependendo. Mas o ideal é que se tenha um campo só como chave primária. A professora poderia colocar no lugar de código do cliente CPF? Poderia, porque
Cada pessoa só tem um CPF, então o CPF não pode ter valor repetido. Não existe 2, 3 pessoas com o mesmo CPF. Uma pessoa só tem um CPF. Então poderia ser código do cliente aqui, tá? Então o próximo campo é atributo. A gente vem aqui, a gente clica aqui em nome, tá? Próximo campo é nome. Próximo campo é nome, tá? Que é o nome do cliente. Próximo atributo é o atributo e-mail. Gente, essas informações aqui dependem do planejamento que vocês forem criar no banco de dados, tá? Próximo campo depois de e-mail é... Depois de e-mail pode ser telefone, tá? Isso são os dados pessoais de qualquer cliente, né? Código do cliente, nome, telefone, e-mail. Podemos criar aqui campo endereço. Importante, né? O cliente tem o seu endereço. Então são informações que poderia ter mais, poderia ter RG, CPF, tudo vai depender do seu planejamento. Então criamos os atributos. O BR Modelo ele permite também a gente o quê? Organizar os atributos. Se a gente clicar com o botão direito do mouse em cima de cliente, que é esse botãozinho aqui, ó, botão direito do mouse, a gente clicar em organizar atributos, ele já organiza para a gente os atributos aqui, mas a gente pode clicar e arrastar para qualquer lugar que a gente for criar os nossos atributos. Temos aqui endereço, telefone, e-mail, tá? Isso aqui é só organização. Isso aí depende muito de você também, como é que você vai organizar. Então, nós temos a entidade cliente, que é a tabela cliente, e os campos, que são os atributos. Código do cliente, nome do cliente, endereço, telefone e e-mail. Tá? Esses são os atributos da entidade cliente. São os campos da tabela cliente. Uma videolocadora não tem uma tabela, né? Nenhum banco de dados que se preze não tem uma tabela. Ele vai ter 2, 3 tabelas, tá? Então, vamos criar agora uma segunda tabela. No caso do modelo conceitual, uma segunda entidade. Então, a gente vai clicar aqui e vamos criar uma outra entidade. A gente clica em cima dela, o nome dela será... O que temos, além de cliente, numa videolocadora? Filmes. Então, o próximo banco de dados é filmes. Tá? Aí, quais são os atributos da tabela filmes? Então, vamos criar o primeiro atributo, que é o atributo identificador, que é a chave primária. Então, vamos clicar aqui em filmes. Então, o primeiro atributo será... Vou clicar aqui. O primeiro atributo será código do filme. Poderia ser ID do filme, tá? Porque todo filme, no seu catálogo de filme, que tiver na videolocadora, ele tem um código, né? Próximo atributo. O nome do filme. Poderia ser descrição do filme, enfim. Próximo atributo. Todo filme tem o seu gênero. Se eu quiser criar um banco de dados mais completo, com uma informação a mais do filme, né? Gênero. O que é gênero do filme? Por exemplo, se o filme é drama, comédia, suspense, terror, né? Filme adulto, enfim. Isso são gêneros que tem em qualquer filme. Próximo atributo também que não deve faltar, que é o atributo classificação etária. Classificação etária é o seguinte: classificação livre, 14 anos, 16 anos, 18 anos, ou adulto, tá? Que todo filme tem hoje, né? Essa classificação etária, tá? Então, gente, temos aqui os atributos. Aí eu quero organizar os atributos. Botão direito em cima, clicar em organizar atributos, tá? Então, nós temos aqui os atributos da entidade filme.
Tá? Tranquilo? Agora, a gente vai criar uma espécie de relacionamento. Aí que vem a parte boa. Agora a gente vai ter que ligar essas duas tabelas aqui, essas duas entidades. Então, no modelo conceitual, que foi proposto no ano passado no diagrama entidade de relacionamento, foi falado muito nesse assunto relacionamento, que é um mecanismo num banco de dados que nos permite unir duas ou mais tabelas. Então, como a gente cria esse relacionamento? Como a gente desenha? O relacionamento no modelo conceitual, o diagrama entidade de relacionamento, é representado pelo losango. Então, a gente clica aqui no losango. Aí, tanto faz se for aqui embaixo, se for aqui. Aí, vamos colocar aqui. Ó. Aí, criamos aqui, relação 1. Todo relacionamento ele tem que ter um nome para facilitar a identificação, né? Facilitar a documentação. Aí, esse nome a gente pensa, né? A gente planeja. Geralmente, é recomendado, uma boa técnica de modelagem, a gente nomear um relacionamento usando verbos no infinitivo ou um substantivo. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem que pensar no seguinte. Vamos partir de cliente para filme. O que um cliente faz numa videolocadora? O cliente aluga filmes. Filmes são alugados por clientes. Então, a palavra alugado poderia até botar, mas em termos conceituais não é melhor. Várias literaturas aconselha você que está projetando, planejando um banco de dados, colocar verbos ou substantivos. Tá? Então, o ideal seria cliente aluga filme. Tá? Então, aluga é um verbo. Então, vamos lá. Então, a gente clica aqui em relação. Aí, na edição de relação onde está nome, a gente coloca aluga. Pronto. Criamos o relacionamento. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar as tabelas. Porque assim não é um relacionamento. O relacionamento nos permite ligar duas ou mais tabelas, fazer com que duas tabelas se comuniquem. Então, a gente tem que fazer uma ligação entre um e outro. Aqui, ó, na barra de ferramentas do BR Modelo, tem esse aqui, ó, ligar objetos. Então, a gente vai clicar em ligar objetos. Tá? Então, ao clicar em ligar objetos, então a gente vai vir aqui, ó, dialuga, a gente clica aqui, qualquer lado aqui, e clica na entidade. Então, nós criamos aqui, ó, aluga para filmes. Então, nós já criamos. Agora falta a outra ligação. Então, a gente vai ter que vir aqui, a gente clica de novo no ligar objetos, a gente clica, pronto. Criamos o nosso, ligamos outro objeto. Está meio confuso aqui, então a gente vai ter que dar uma acertada nesses atributos aqui, tá? Para facilitar o entendimento, para não bagunçar muito. Tem que tirar ele aqui. Pronto. E-mail. Agora facilitou. Isso daqui, 0,n, 0,n aqui, perto de filmes, esse aqui tem um nome, que a gente falou no slide anterior, que é a cardinalidade. Cardinalidade identifica os tipos de relacionamento que temos no banco de dados. Então, na linguagem de banco de dados, nós temos 3 tipos de relacionamento, que é o relacionamento um para muitos e muito para muitos. Como estabelecer esse tipo de relação? O 1 para 1, a gente pode estabelecer da seguinte forma. Nesse caso aqui, cliente. Um cliente aluga um ou vários filmes. O certo é o quê? Um cliente pode alugar quantos filmes ele quiser. Então, aí é um relacionamento 1 para muitos, que é 1,n. Se fosse 1 para 1, eu estou
obrigando nessa locadora o cliente a alugar um filme só. E se ele quiser alugar 2, 3, né? Que é o ideal. Então, se eu fizer 1 para 1, eu estou obrigando ele a alugar um filme só. Então, tudo é uma questão de planejamento. De repente, o dono da locadora, ele quer criar um sistema onde permite que o cliente alugue um filme só. Então, isso depende do planejamento. Por isso que é importante sempre conversar com o dono da locadora, o dono da empresa que você vai desenvolver um sistema para essa empresa e ver o que ele, de fato, deseja desse software. Então, nesse caso aqui, o ideal é que um cliente alugue vários filmes. Então, eu vou clicar nesse primeiro, nessa primeira cardinalidade, e aqui do lado direito temos aqui, ó, cardinalidade. Aqui a gente define o tipo de relacionamento. Vendo que a teoria na aula anterior é importante, né? Então, aqui, ó, eu posso determinar que um cliente alugue um ou mais filmes. Para eu permitir o relacionamento 1 para N, aqui é 1 para 1, porque eu estou permitindo que um cliente, tá? Aí eu clico aqui no segundo. A parte do N, do 1 para muitos, do para muitos, vai ser sempre próximo da segunda entidade, tá? Tenho esse hábito. Aí na cardinalidade, eu vou colocar aqui, ó, um cliente pode alugar um ou mais filmes. Beleza? Então, um cliente pode alugar um ou mais filmes que ele quiser. Então, esse um aqui que ele pode alugar um. Esse N que ele pode alugar mais de um filme. Tranquilo, gente? Então, é assim que eu estabeleço uma cardinalidade. Tá? De modo que o meu banco de dados tem uma funcionalidade maior, um controle maior, toda videolocadora tem um esquema de preço. Cada filme tem um preço, dependendo do que o dono da locadora for estabelecer. Supondo que ele queira uma tabela que informe o preço e a data da locação, né? Então, o ideal a gente seria o quê? Criar uma terceira tabela. Mas, na prática, a gente vai criar essa terceira tabela. Mas, nesse modelo conceitual, como seria essa terceira tabela? Então, aqui ó, no relacionamento, ó, a parte do aluga, que poderia ser facilmente uma terceira tabela, a gente pode criar um atributo aqui. Ó. Então, nesse atributo, a gente cria o nome desse outro atributo. Seria data da locação ou data do aluguel do filme. Locação mesmo que alugar. Tá? E um outro atributo, eu criaria o quê? Para preço. Eu venho aqui e coloco preço da locação. Tá? Por que eu estou criando um atributo dentro do relacionamento? Por que eu não crio uma entidade com o nome locação ou alugar, ou aluga, né? E coloco esses campos aqui, que aí envolve outro conceito de chave estrangeira, que a gente vai ver mais na prática. Mas no modelo conceitual, se a gente fosse criar uma terceira tabela, a gente teria que criar um outro relacionamento, que não faria muito sentido. E esse relacionamento locação iria ligar com qual das duas entidades? Então, em termos de entendimento, se fosse criar uma terceira tabela, preço de locação. Locação está referente a aluguel. Data da locação está referente a aluga. Então, isso daqui, quando isso acontecer, tem isso, preste atenção. Quando você está criando atributo dentro de um relacionamento, isso quer dizer que, quando a gente for colocar em prática esse banco de dados no software, quer dizer que esse banco de dados terá uma terceira tabela. Tá? Que é uma tabela onde vai ter as informações do preço da locação, da data da locação, código do cliente e código do filme. Sendo que código do cliente e código do filme na terceira tabela, que vai ser locação ou aluga,
ele vai ser chave estrangeira, que é uma repetição da chave primária em uma outra tabela. Tendo isso, a gente vai fazer o relacionamento nesse banco de dados na prática. Tá? Mas isso é papo para a próxima aula. Tá? Então, nós já temos o nosso banco de dados conceitual. Então, a gente pode salvar aqui, né? Sistema, salvar como. Tá? Ou então, a gente faz o melhor. Eu quero transformar isso daqui em um modelo lógico. Isso aqui é um modelo conceitual. Isso, para uma documentação, é muito importante. Que você pode colocar esse diagrama. Então, isso aqui, gente, é a prática. Isso aqui é um diagrama, entidade e relacionamento. E o modelo, entidade e relacionamento numa coisa só. Porque aqui a gente colocou os conceitos de entidade, atributos, relacionamento, que é o símbolo do losango, outra entidade, os atributos daquela entidade e a cardinalidade, que são os tipos de relacionamento. Tá? Agora a gente quer transformar isso daqui. Como isso aqui ficaria em uma tabela na prática do banco de dados? Então, para aproximar o seu banco de dados da prática, a gente vai criar um esquema conceitual. Tá? Sendo que, se a gente clicar com o botão direito numa área vazia, olha que coisa interessante. Gerar esquema lógico. Tá? Então, vamos lá. Ao clicar em gerar esquema lógico, olha que coisa interessante. Nós temos aqui as tabelas de forma lógica. Né? É dessa forma que o banco de dados vai ficar num software que a gente fosse usar. Tá? Então, isso daqui é uma maneira também de você documentar, também facilitando, né, a vida de um projetista. Porque dessa forma, fica mais fácil aí quando é só ele abrir o Access e criar isso daqui. Tá? Então, essa chavezinha aqui, tá vendo? Essa chave amarela aqui, ó, olha que coisa interessante. Ó. Essa chave amarela é a identificação de chave primária. Então, código do cliente, chave primária. Código do filme é chave primária. E olha que temos uma chave aqui cinza, né? Isso daqui, gente, é uma chave estrangeira. Tá vendo? Ó, chave primária, código do cliente, chave primária na tabela cliente. A última linha da outra tabela, se repetir o mesmo campo da chave primária, é uma chave estrangeira. Olha que coisa interessante, o modelo lógico nesse programa ele já gerou a chave estrangeira. Então aqui a gente já tem uma ideia. Opa, então quando eu for praticar esse banco de dados no Access, então na tabela filmes eu vou ter que criar código do cliente, que aí vai ser minha chave estrangeira. Sendo assim, eu já faço o relacionamento. Então eu já sei como vai ser o meu relacionamento. De quais tabelas eu vou ligar. Então ele vai ligar de código do cliente aqui para código do cliente aqui. Então, essa aqui é uma tabela primária. Código do cliente é chave primária, tabela cliente é uma tabela primária. E código do cliente aqui é uma tabela secundária, que é a chave estrangeira. Então, da chave primária para a chave estrangeira. Eu poderia ter código do filme aqui. Aí seria a chave estrangeira. Eu ligaria código do filme, que é a chave primária, na tabela filme, para a chave estrangeira na tabela cliente. Geralmente, chave estrangeira é o último campo de uma tabela. Tá? Então não tem erro. Então já sei que é uma chave estrangeira. Aí eu faço a ligação. Se eu fosse passar isso aqui para a prática. Porque aí na prática eu vou criar os campos, vou criar os registros, vou fazer consulta, criar relatórios, enfim, tudo fica mais fácil. Tranquilo, gente? Então, é assim que eu crio os meus modelos. Então, aqui, ó. Professor, eu quero voltar lá para o meu modelo conceitual. Então, se eu clicar aqui ó, em modelos abertos, olha lá, modelo conceitual voltou. Aí eu venho aqui, lógico. Viu? Então, tá tudo criado. Agora eu quero salvar isso daqui. Isso é importante. Você vai clicar no salvar modelo. Aí, quando você clicar em salvar modelo, aí você vai colocar aqui, ó, conceitual, e você pode dar um nome. Vídeo. Terra locadora. Agora eu venho aqui no modelo lógico, aí eu vou aqui, ó,
Ou vou em sistema, salvar como, ou venho aqui. Vai colocar lógico, locadora, ou o nome que eu quiser dar. Tá? Importante você definir a pasta que você vai salvar. No caso, eu já criei a pasta civil, então eu já salvo tudo lá. Pronto, o modelo já está salvo. Então, gente, é assim que a gente cria o modelo conceitual e o modelo lógico no nosso banco de dados. Então, aqui é o modelo conceitual, é a representação do diagrama de entidade de relacionamento. E o modelo lógico é a representação do banco de dados em forma de tabela, já aproximando esse banco de dados aqui da prática. Tá? Quais das duas documentações eu vou colocar numa futura documentação de um sistema? Os dois. Primeiro conceitual e depois lógico. Beleza? Então, gente, é isso. Então, por hoje é só. Fique com Deus. Até a próxima.